Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, responde às críticas do governo. E a Associação de Juízes Federais entra na briga e afirma que há uma estratégia do Planalto de constranger o Supremo e desqualificar os trabalhos da Corte. E você vai ver também. Policial militar mata a esposa e depois se suicida em São Paulo. A filha do casal, uma menina de 9 anos, também foi atingida pelos disparos e está internada. Familiares de detentos denunciam maus tratos na penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo. Luto na ciência. Morre aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking. Um dos cientistas mais conhecidos do mundo era também um exemplo de superação. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Temer afirmou hoje que o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a sobretaxa ao aço imposta pelos Estados Unidos. Temer, que cumpre a agenda desde ontem em São Paulo, participa agora da abertura da safra de cana 2018-2019 em Ribeirão Preto, no interior paulista. E nós vamos para lá, onde está a repórter Débora Oliveira. Boa noite, Débora. O presidente Temer já chegou aí? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Sim, Boris, o presidente Michel Temer já está aqui em Ribeirão Preto. Ele está logo ali atrás, no palco, onde daqui a pouquinho ele deve falar um pouco nesse evento, que ele foi um dos convidados para fazer parte do encerramento. É um evento que reúne aqui donos de usinas, empresários e também alguns fornecedores e produtores de cana-de-açúcar. A ideia aqui é debater um pouco sobre as novas tecnologias e tendências da próxima safra. Temer deve falar daqui a pouquinho sobre a importância do biocombustível e do etanol para o desenvolvimento e meio ambiente. Daqui a pouco ele deve ser chamado lá na frente, mas mais cedo ele participou aí na capital paulista do Mini Fórum Mundial Econômico, onde ele falou o que deve fazer sobre a sobretaxa de importação dos Estados Unidos em relação ao aço de países exportadores como o Brasil. Vamos ver um pouco o que o presidente falou. Vamos formular, se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Bom, o presidente Michel Temer deve subir já agora ao palco. Ali está o ministro de Minas e Energia falando agora nesse momento. Ele deve só comentar nada mais do que apenas a importância do biocombustível, também do etanol, como eu falei um pouco mais cedo. A expectativa é exatamente essa, que em seguida ele retorne para São Paulo. Boris, Amanda. Obrigado. A atitude do Brasil é de bom senso. Ir ao foro internacional, a um foro internacional, antes de qualquer medida retaliativa, como querem muitos. Segundo o IBGE, a safra agrícola este ano será 5,6% menor que a do ano passado. A produção de 2017 e 2018 foi recorde, impulsionou o PIB do país e ajudou a derrubar a inflação. Os principais produtos agrícolas, só para ilustrar, do Brasil, são arroz, milho e soja. A troca de farpas entre o governo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, continua. Hoje foi dia do magistrado responder às críticas do Planalto.
Ao participar de uma palestra em uma faculdade de Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso não citou nomes, mas rebateu as acusações que vem sofrendo. E quando a gente fala sobre corrupção, vem choro e ranger de dentes. Barroso é alvo do governo desde que autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer na semana passada. A tensão chegou ao auge na terça-feira. Ministros de Temer vieram a público criticar duramente o magistrado por ele ter feito alterações no decreto de indulto natalino. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, chegou a ameaçar pedir um impeachment do magistrado. Nesta quarta, Luiz Roberto Barroso mandou um recado. Está lá no Eclesiastes, há um tempo de falar e há um tempo de calar. Há muita coisa que eu diria assim, eu com a bênção de Deus, cumpro a missão da minha vida. E quando a gente cumpre a missão da vida da gente, elogio ou crítica não fazem muita diferença. As decisões do ministro Luiz Roberto Barroso deixam Michel Temer cada vez mais acuado. Com a quebra de sigilo, o Palácio do Planalto informou que o próprio presidente divulgaria os dados bancários. Depois recuou e disse que aguardava acesso à decisão do ministro. Agora, Barroso autorizou que a defesa do presidente consulte o documento. Sem desculpas para voltar atrás, Temer avalia como se desvencilhar da promessa de divulgar os dados. As ofensivas do governo contra o ministro do Supremo têm repercutido mal. Em nota, a Associação de Juízes Federais afirmou que há uma estratégia de constranger o STF e desqualificar os trabalhos da corte. E alertou que atacar a honra pessoal de ministros é uma forma de intimidação que não pode ser admitida. O senador Randolfo Rodrigues foi outro que reagiu. O parlamentar entrou com representações na Procuradoria-Geral da República e no STF. Ele quer que Temer e Marum sejam investigados por obstrução à justiça e improbidade. Ele ameaçou o Poder Judiciário. Se isso se torna regra, ninguém mais vai poder ser investigado no Brasil. O Palácio do Planalto não comentou as declarações do ministro Roberto Barroso e nem se manifestou sobre as representações do senador Randolfo Rodrigues contra o ministro Carlos Marum. O presidente Temer prometeu abrir os seus extratos bancários e agora fica mal na fita se não o fizer. Afinal, o presidente tem palavra. O governo pode ter, não é certo, até razão no âmbito jurídico, mas na medida em que o governo reage a medidas investigatórias ou ditas moralizadoras, vai ficando cada vez mais acuado perante a opinião pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente ministra Carmen Lúcia, recebeu no gabinete dela o advogado do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, que também já presidiu a corte. O advogado negou que Carmen Lúcia tenha marcado uma data para levar o habeas corpus de Lula ao plenário. O petista foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Lula nega as acusações. Os recursos devem ser julgados a qualquer momento no mesmo TRF4. E por falar nisso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por meio de uma liminar, impediu que 4 condenados começassem a cumprir a pena já após o fim dos recursos na segunda instância. Os beneficiados foram condenados na Operação Catuaba, que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal no setor de bebidas. Na decisão, Gilmar Mendes citou outro habeas corpus de autoria do ministro Dias Toffoli, no sentido de que cumprimento da pena deve começar depois do julgamento de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, após a terceira instância e não a segunda. A decisão evidencia o racha no Supremo no momento em que a Corte é pressionada pela defesa do ex-presidente Lula para rever a jurisprudência que determina o cumprimento imediato da pena após condenação em segunda instância. 9 pessoas foram presas em uma operação para combater uma milícia no Rio de Janeiro. 4 suspeitos são policiais militares. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um dos alvos foi o 20º Batalhão da Polícia Militar, onde 3 PMs acabaram presos.
Um agente do 39º Batalhão também foi detido. A pessoa que é apontada como líder do grupo, né, é um policial militar. Essas prisões, elas são cautelares, elas são instrumentais, elas se prestam para nós continuarmos a investigação. A polícia apreendeu armas, munições, drogas, dinheiro, cadernos de contabilidade, além de um bloqueador de sinais utilizado em roubos de carga. A gente não tem informação ainda se foi usado ou não armamento do Estado. Né? Isso vai ser investigado. A gente tem um material para ser levado a confronto. As investigações começaram há 10 meses, quando um policial militar, dono de comércios na Baixada Fluminense, teria sido extorquido. Ele alegou que era coagido a pagar R$1.000 por mês para manter as lojas em funcionamento. Ao se recusar a pagar a taxa, sofreu uma emboscada. O grupo oferecia um suposto serviço de segurança. Os milicianos ainda cobravam pelo acesso ao sinal clandestino de TV a cabo, venda de gás, exploração de transporte alternativo, além de empréstimo de dinheiro. A minha tia mesmo é refém, ela tem que desembolsar todo mês, todo ano, na verdade, é uma grana, porque eles cobram uma espécie de aluguel, né? É muito complicado. Em meio à onda de violência no estado, a notícia faz crescer ainda mais a preocupação dos cariocas. Eu acho péssimo. Tudo que mexe com violência, com imposição de qualquer coisa é terrível. A cidade do Rio de Janeiro está entregue, né? Além dos impostos, que são caríssimos, em qualquer coisa que a gente compra, vem um grupo e decide o quanto você tem que pagar, aonde você tem que botar o teu negócio, aonde você tem que morar. É errado. As milícias nasceram há alguns anos para fazer ou para tentar fazer justiça com as próprias mãos ante a impunidade reinante já há muito tempo, especialmente nas favelas, hoje eufemisticamente chamadas de comunidades. Mais tarde, aderiram ao crime. Cobram pedágio, cobram TV a cabo, emprestam dinheiro, dão segurança. E essas milícias acabaram abrigando bandidos de todos os matizes, inclusive policiais e ex-policiais. Já estão até infiltrados esses milicianos na política. É um problema tão grave quanto o problema dos traficantes. E as Forças Armadas vistoriaram hoje um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Segundo o Gabinete de Intervenção Federal, essa foi a primeira de uma série de inspeções em batalhões e delegacias do Estado. Na primeira vistoria realizada pelos militares, o chefe de gabinete da Intervenção Federal, General Mauro Sinotti, e mais 12 oficiais das Forças Armadas foram recebidos pelo comandante do 14º Batalhão em Bangu, na Zona Oeste. Descansar! O objetivo da inspeção é fazer um diagnóstico das principais áreas do batalhão. Os militares vão checar contingente, armamento, transporte e logística da unidade. As visitas serão semanais. Essa prioridade nasceu em função do próprio andamento dos acontecimentos e se verifique aqui no batalhão quais são os problemas que estão ocorrendo e que se possa buscar uma solução rápida e eficaz para esses problemas. O batalhão de Bangu atende a área da Vila Kennedy, comunidade que desde o dia 23 de fevereiro tem recebido várias operações do Exército. Nesta semana, soldados começaram a patrulhar a região diariamente. O 14º Batalhão tem um longo histórico de casos de corrupção. O mais recente foi em 2014, quando oficiais, incluindo o comandante Alexandre Fontinelli e 18 praças, acabaram presos por usarem a estrutura do batalhão para abrigar uma quadrilha que exigia propina de empresas de ônibus, motoristas de vans, mototaxistas e comerciantes da região. Em troca, os PMs fechavam os olhos para as irregularidades. E agora você vai ver uma história exclusiva. Familiares de detentos denunciam abusos da penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo. Eles acusam agentes penitenciários de usar bombas de gás e balas de borracha para torturar os presos. Confira na reportagem de Giovanni César. A
As boas-vindas na entrada de Lucélia apresentam aos visitantes a chamada capital da amizade. Mas para algumas famílias que passam por aqui todos os finais de semana, o sentimento é outro. O motivo está na zona rural de Lucélia. É lá que fica um dos mais de 160 presídios do estado. E para muitos, o pior. Lucélia é, infelizmente, dos sistemas que eu passei com meu filho, esse foi o pior. O pior. Tem 2 anos que meu filho está aqui, tem 2 anos que toda semana acontece um fato desse aqui. O fato que a Lúcia denuncia são abusos sofridos pelo filho dela e por outros presos da unidade. Se ele for sair aí dentro com as coisas que ele vive aí dentro, ele vai sair um monstro. E meu marido não é um monstro. O medo dos familiares cresce a cada visita, quando descobrem o que aconteceu na penitenciária durante a semana. Preso sem luz, sem água, sem nada, comida estragada. Meu marido está pagando sim o que ele fez. Só que ele está pagando 3 vezes mais. O GIR entra, arrebenta todos. Eu estou pondo a minha cara aqui, talvez aconteça dele ir para o castigo. Aqui é o pessoal reclamando da situação dos presos e dos familiares lá dentro. Então, esse é o momento em que os familiares se reúnem para discutir as coisas assim, os objetivos comuns, e se organizar e fazer sua reclamação e fazer isso aqui, ó, um abaixo-assinado. Quando soube que a nossa reportagem estava na cidade, um detento ligou para a esposa e deu mais detalhes sobre o que acontece na prisão. E bem daquela forma toda arbitrária, sem preparo nenhum, que deixa nós sem água, sem energia, e eles vêm jogando bomba, dando tiro de borracha para todo lado, e até mesmo aí quando spray de pimenta, até mesmo eles falam que esse é o procedimento para conter a massa carcerária, mas esse procedimento é irregular porque está todo mundo já rendido. Eles entram dando tiro dentro para dentro da cela, onde que acaba até mesmo aí variando os rostos. Nesta carta, um detento diz que os abusos duraram cerca de 30 minutos e que presos foram espancados e até pisoteados. O material, segundo o detento, usado pela CIR, a Célula de Intervenção Rápida, foi recolhido pelos presos e entregue aos parentes em um dia de visita. São várias balas de borracha e destroços do que seria uma bomba de gás. Como é que uma pessoa vai voltar pro mundo daqui fora, sendo que aqui dentro só fez pancada? Só sofreu. É castigo atrás de castigo. A gente entra todo dia é surra, todo dia é bomba, todo dia é tiro de borracha. Além da violência, os presos ainda sofrem com a superlotação. Com capacidade para pouco mais de 1.400 detentos, a penitenciária recebe quase 1.900. Uma realidade que traz muita preocupação para quem acompanha tudo do lado de fora. Até que ponto seu marido está sendo ressocializado aqui dentro? Eu acho que em momento nenhum. Como que vai recuperar em cima de agressão que eles sofrem aí pelo GIR, né? Em cima de agressão, em cima de fome, em cima de os cachorros do GIR levantando eles, ameaçando eles, eles apanhando. Então, que socialização vai ter desse jeito? Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária negou as denúncias feitas pelos detentos e pelos familiares. A pasta afirmou que um dos casos citados pelos parentes aconteceu na última quinta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, agentes tentaram revistar presos que faziam barulho em uma cela e passaram a ser ameaçados. Por isso, solicitaram o apoio da Célula de Intervenção Rápida. De acordo com a Secretaria, o grupo especial foi recebido por detentos armados com barras de ferro e teve de usar força moderada para conter os presos, antes de enviá-los para celas disciplinares. A Secretaria ainda esclareceu que o Grupo de Intervenção Rápida e as Células de Intervenção Rápida, entre aspas, pautam-se pelo uso escalonado da força de maneira não letal, com técnicas próprias e equipamentos destinados especificamente para esse fim, não utilizando gases de pimenta ou bombas de gás.
Isso deve ser na Suíça, deve ser algum engano essa nota. Antes de emitir essa nota, essa desculpa, seria prudente que o governo paulista mandasse investigar o que realmente ocorre naquele presídio. Aliás, fatos anteriores ao sistema penitenciário recomendam essa atitude. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a prisão do petista após o julgamento dos recursos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os advogados querem que o pedido de liminar negado pelo ministro Edson Fachin, aquele pedido de habeas corpus preventivo no mês passado, seja reconsiderado. Além disso, pedem que uma eventual ordem de prisão seja suspensa até a Corte julgar 2 ações que tratam do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Em caso de resposta negativa, solicitam que o habeas corpus seja julgado pela 2ª turma do Supremo e depois, ou então, no plenário do STF. E vamos conversar sobre esse assunto, então, com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo, que já está por aqui. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa noite. E aí, a defesa do ex-presidente Lula acertou entrar com esse novo habeas corpus ou é firula? Boa noite, Amanda. Não, acertou, fez bem em entrar, procede, não é firula, não, porque há uma coisa absolutamente anômala em curso e qualquer advogado que está me ouvindo, qualquer juiz que está me ouvindo e vendo, né, para a glória de Deus, sabe, né, e jurista sabe que é procedente, porque aconteceu uma coisa absolutamente atípica, não é? O que se deu? A defesa do Lula entrou, vamos lembrar, com um pedido de habeas corpus preventivo. Né? O ministro Edson Fachin poderia ter negado, mas ele não negou. Né? Negou apenas a liminar, não negou habeas corpus. E remeteu para o pleno a decisão. Remeteu para o pleno e dona Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, né? Que ontem, insisto, resolveu posar de líder do clube da Luluzinha, sugerindo que porque é mulher não cede a pressões, e eu não sei até onde está escrito e onde está escrito que cederia se fosse homem, o raciocínio é incompreensível, né? Ela não pôs para votar o habeas corpus. O próprio Edson Fachin poderia ter levado, como se diz, em mesa a votação. Ele pode, negando a liminar, levar para o pleno julgar o mérito da questão, né? Também não o fez. Mas há 2 ações declaratórias de constitucionalidade, já falamos delas aqui, que desde dezembro aguardam votação e tratam justamente da prisão depois da condenação em segunda instância. A dona Carmen Lúcia deveria ter pautado, não pautou nem para o mês de abril. Atipicamente, ela já divulgou a agenda de abril para dizer que não cede a pressão. E isso corresponde, obviamente, a ceder a pressão do outro lado, dos que querem o Lula preso. Então, o que a defesa está fazendo? Olha aqui, a defesa está lembrando, o Supremo está para decidir, e está, vamos ver quando, o mérito da questão que até hoje não foi decidido, né? Com efeito vinculante. Está para decidir, a ação está lá, está pronta para ser votada. Por que é que dona Carmen Lúcia não vota? Por que é que o seu Edson Fachin não levou a plenário a questão? Então o que a defesa está pedindo é o seguinte, como Lula será preso no fim desse mês, se nada acontecer, e considerando que isso será votado e pode negar o destino dessa prisão, então que se aguarde, que se espere ao menos para a execução da prisão, que se espere essa votação, né? Pedindo que o ministro Edson Fachin, então, reconsidere. Vai haver essa reconsideração? Bom, meus amigos, não sei. O fato é que o Supremo hoje virou fonte de instabilidade jurídica, né? Aliás, quero chamar a atenção daqueles que me criticaram porque eu disse que o ministro Roberto Barroso não deveria ter metido a caneta, em expressão popular se diz o nariz, né? No indulto decretado pelo presidente, que é uma vontade do presidente que a Constituição lhe outorga, né? Aqueles que acharam que a minha opinião era exótica, recomendo que leiam o editorial do Estado de São Paulo de hoje, o jornal Estado de São Paulo, que diz rigorosamente as mesmas coisas. Eu fico feliz, não estou numa opinião tão isolada assim.
E um jornal como o Estadão, que é considerado um padrão do pensamento conservador de instituições, está pensando a mesma coisa, me sinto ao menos bem acompanhado. O Supremo precisa começar a cumprir as leis. Eu sei que dizer isso, querida Amanda, parece um exotismo, né? Um jornalista dizer os ministros do Supremo precisam começar a seguir as leis, fica parecendo uma piada, mas eu me vejo obrigado a fazê-lo. Reinaldo, boa noite. O presidente Temer afirmou no Fórum Econômico da América Latina que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio se os Estados Unidos não revirem a taxação do aço. Na sua opinião, Reinaldo, é o caminho certo? Boa noite, Boris. É o caminho certo e é uma das coisas a fazer, porque, evidentemente, o Brasil, e não só o Brasil, todos os países afetados por essa decisão estúpida do Donald Trump, terão de retalhar de algum jeito, terão de tomar suas próprias medidas, terão de sobretaxar também, então, produtos americanos, ou matéria-prima americana, não é? Eu acho curioso que existe aqui no Brasil grupos considerados conservadores, de direita, que admiram o Donald Trump, né? Eu sou da direita democrata, sempre fui da direita liberal e nunca tive simpatia pelo senhor agente laranja. Aliás, o agente laranja dos Estados Unidos está ajudando e alimentando os agentes vermelhos da América Latina. Porque isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos é o que o PT faria no Brasil. E olhe lá, hein, o PT talvez não. Mas é o que o PSOL faria, o PSTU faria, o que o PCO faria. Isso são as ações que a esquerda tomariam aqui. Não só essa, ele proibiu a venda da Qualcomm. Note, a Qualcomm é uma empresa privada, não é? Mas sob o pretexto de que é uma empresa de semicondutores afeta os interesses nacionais dos Estados Unidos, ele proibiu a venda com um ato presidencial. Não é? No Brasil, um presidente não tem poder para isso. Não é? Então, esse é o liberal? Esse é o cara que vai defender os interesses da livre iniciativa? Um sujeito que impõe uma sobretaxa no aço de 25%, no alumínio de 10% e que proíbe a venda de empresa privada? Ele está querendo ser o Putin dos Estados Unidos. Ele está achando que o regime americano é o regime chinês. Não por acaso ele e o Putin se dão muito bem. Não por acaso, aliás, ele vai se encontrar, tudo indica, com Kim Jong-un, o tirano assassino da Coreia, que não se encontrou com nenhum presidente democrata ou republicano antes, né? Mas parece que vai se encontrar com o Donald Trump, né? De algum modo, essas almas têm uma essência em comum, né? O anãozinho tarado e o agente laranja. Dá até um filme B, não é mesmo, Amanda e Boris? Opa, tá bom, Reinaldo, boa noite, obrigada. 2 homens foram assassinados dentro de um carro em uma emboscada em São Paulo. Um deles era dono de uma clínica de reabilitação e recebeu uma ligação para resgatar um dependente químico. As vítimas trabalhavam nesta clínica de reabilitação em Itapecerica da Serra, município da região metropolitana de São Paulo. Ontem à noite, elas receberam a ligação de um pai pedindo para que resgatassem o filho, dependente químico. Danilo Aparecido Siqueira, Alberto Souza Lopes e um amigo de Danilo seguiram até o endereço informado, só que não encontraram ninguém. Enquanto aguardavam, um homem se aproximou do carro e efetuou vários disparos. Nesta imagem, gravada por uma câmera de segurança, dá para ver o momento em que o criminoso passa com a mão no bolso em direção ao carro. 30 segundos depois, o sobrevivente aparece fugindo do atirador. Uma série de tiros. Foram vários tiros, um barulheiro danado, inclusive minha filha se assustou. Foi a hora que o rapaz subiu atrás do outro atirando. Aí eu saí correndo na frente, mas nisso já não tinha mais ninguém aqui, só estava o carro parado. E tinha 2 rapazes dentro do carro. O rapaz que sobreviveu contou aos investigadores que o alvo do criminoso seria Danilo, dono da clínica de reabilitação. Antes de morrer, Danilo disse aos policiais que reconheceu o atirador e que o nome dele seria Isaac.
Conversando aqui com alguns moradores, eles me contaram que esse Isaac já morou aqui no bairro e que também já foi atendido pela mesma clínica. Alguns vizinhos ainda disseram que ele foi visto ontem à noite, antes do crime, naquela praça ali atrás, sob o efeito de drogas. A polícia ainda procura outras imagens de câmeras de segurança para ajudar nas investigações. O crime foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Na Grande São Paulo, uma tragédia acabou com uma família. Um policial militar matou a tiros a esposa, deixou a filha de 9 anos com ferimentos graves e se matou. Os moradores deste condomínio em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, acordaram cedo e com o barulho de 7 tiros. Eu escutei uns 5 disparos, assim, muita gente gritando, uma mulher gritando e depois uma criança gritando. Aí eu olhei na janela, os vizinhos estavam tudo olhando, só que ninguém tinha feito nada. Aí eu desci correndo para avisar o pessoal aqui na frente e ela já tinha chamado a polícia. Os disparos foram feitos pelo sargento da Polícia Militar, Antônio Carlos Sassá dos Santos. Segundo a polícia, Sassá, como é conhecido na corporação, atirou contra a esposa, Rose Adriana Leme dos Santos, que morreu na hora. E também acertou a filha, Ana Júlia Leme dos Santos, de apenas 9 anos. Na sequência, ele tirou a própria vida. A menina abriu a porta, saiu lá no hall pedindo socorro, né? Sangrando. Aí os moradores que estavam ali foram socorrer ela, avisaram a portaria, né? E depois veio aí chamar a polícia, aí já veio o resgate, todas essas coisas para socorrer a menina. O caso aconteceu por volta das 7 horas da manhã e, segundo informações da Polícia Militar, o que motivou o crime foi uma briga conjugal. A filha do casal, ferida pelo próprio pai, agora é a principal testemunha. Agora nós iremos buscar informações com a criança, se ela tiver condições de dar informações nesse primeiro momento. A menina foi levada para uma unidade de pronto atendimento da cidade, que fica próxima ao condomínio, e depois encaminhada para o hospital da região. Vizinhos relataram que a família era tranquila. Antônio Carlos Sassá dos Santos trabalhava como policial militar há 12 anos e apresentava um bom histórico dentro da corporação. Nunca esboçou qualquer comportamento inadequado, muito pelo contrário, tratava-se de um excelente profissional. Em Fortaleza, cinegrafistas amadores registraram o momento em que um veículo explodiu depois de ser abastecido com gás em um posto de combustíveis. A Kombi pegava fogo quando, de repente, por este outro ângulo, é possível ver a força da explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro da Kombi havia material inflamável, como cilindros de nitrogênio. As causas do acidente serão apuradas. Apesar do susto, não há feridos. Houve tumulto durante o protesto dos professores municipais de São Paulo, hoje, em frente à Câmara de Vereadores. Os professores cercaram a entrada da Câmara Municipal de São Paulo e logo a Guarda Civil Metropolitana se posicionou do lado de dentro. Os manifestantes tentavam entrar no prédio para acompanhar a audiência sobre o projeto da reforma da Previdência de funcionários públicos municipais. Aos poucos, os portões começaram a ser abertos para a entrada dos servidores. Mas, de repente, spray de pimenta foi jogado nos manifestantes, que começaram a passar mal. Os vidros da Câmara ficaram rachados. Algumas pessoas foram atingidas por balas de borracha e o confronto se intensificou. A chegada da PM não acalmou os ânimos. Muitas pessoas passaram mal e as ruas do centro da cidade viraram palco de guerra. O ato é contra a reforma da Previdência de servidores municipais, de autoria da gestão João Dória. Entre outros pontos, o projeto de lei pretende aumentar a alíquota básica de 11% para 14%. Dória repudiou o protesto. Você invadir o legislativo não é exatamente um ato que mereça ser aplaudido, não é um ato correto. Você pode participar, dialogar e debater. Invadir, não. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação lamentou os transtornos causados pela paralisação de servidores.
Os sindicatos que participaram do ato disseram que não vão sair da Câmara. Já a Guarda Municipal não se pronunciou até o momento. Um homem foi espancado após tentar roubar uma mulher no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Durante a tentativa de assalto, ele teria agredido a vítima com uma paulada. Pessoas que passavam pelo local e viram o crime foram para cima do homem, que foi agredido várias vezes. Ele foi preso logo em seguida e a mulher passa bem. A Polícia Militar ganhou um reforço para combater crimes ambientais em São Paulo. É uma aeronave pilotada remotamente com capacidade para voar mais de 40 horas seguidas. Ela percorre poucos metros de pista e já está no ar. Mais que um voo, um avanço para o trabalho da Polícia Militar Ambiental do Estado. Ela pode verificar grandes desmatamentos, pode verificar a incursão de pessoas, de veículos em áreas de mata, podemos verificar aí embarcações e mananciais, que pode direcionar a nossa fiscalização para atuar imediatamente combatendo eventual degradação ambiental. A chamada aeronave remotamente pilotada Caçador atinge altitudes de 30 mil pés e pode transportar até 250 quilos de cargas. Além de uma tecnologia de primeira para participar das missões com informações em tempo real, como o controle de fronteiras, monitoramento de atividades ilegais, monitoramento ambiental e até controle de poluição. É aqui dentro dessa cabine que a aeronave é controlada. Ela faz até 40 horas de voo e percorre 1.000 quilômetros de distância com comunicação via satélite. São 2 operadores. Um deles faz o mapeamento tridimensional e controla as câmeras diurna e noturna. O outro pilota a aeronave. O estado de São Paulo inteiro seria coberto por uma aeronave só dessa aqui. É uma oportunidade agora do Brasil usar alta tecnologia, o combate ao crime e a defesa civil. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo investiga mais uma morte suspeita por febre amarela na capital. Sidney Rodrigues, de 49 anos, começou a apresentar os sintomas da doença no último dia 6 e faleceu uma semana depois, no dia 13. A suspeita é de que Sidney tenha contraído o vírus durante uma viagem para Piracaia, no interior do estado. Ao todo, na capital, já foram registrados 8 casos da febre amarela, com 4 mortes. Em todo o estado, são 286 casos da doença e 102 mortes confirmadas. O aumento no número de casos de febre amarela no Rio de Janeiro preocupa. Já são 60 mortes no estado. Preocupada com o crescimento das notificações, a Secretaria de Saúde abriu um novo posto de vacinação que funciona no Centro Estadual de Diagnóstico de Imagens, na região central do Rio. Para intensificar a campanha, ele funciona entre as 7 da manhã e as 10 da noite. E tem que se precaver, não adianta a gente só ficar olhando as reportagens na TV, comentários na rua e a gente não fazer a nossa parte, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 3 milhões de pessoas ainda precisam receber a dose no Rio de Janeiro. A decisão de abrir o posto faz parte de uma estratégia para alcançar a meta de vacinar 90% da população e conter o avanço da febre amarela, que no último mês apresentou um aumento preocupante no número de casos. O Rio de Janeiro já registrou 150 casos da doença desde o início do ano. Em fevereiro, eram 48, menos de um terço. 60 pessoas já morreram em decorrência da febre amarela no estado. A região serrana e o sul fluminense concentram a maior parte dos registros. Um dos desafios é convencer quem tem medo dos efeitos da vacina. Antes de ser imunizada, Clemilda conversou com o médico e com outras pessoas na fila. Só depois tomou a decisão. Eu conversei com as 2 senhoras também aqui, elas disseram, eu já tomei mais cedo. Aí eu vi que elas estavam vivas, né? Funcionários dos Correios de quase todo o país decidiram encerrar a paralisação iniciada no começo dessa semana. A exceção fica por conta de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os trabalhadores ainda vão decidir em assembleias se continuam a greve. O retorno às atividades veio após o Tribunal Superior do Trabalho determinar que a estatal pague 70% dos valores das mensalidades dos planos de saúde dos funcionários. Foi decidido também a inclusão de familiares na cobertura oferecida pelos Correios. Nós vamos falar agora sobre um assunto delicioso, o chocolate. Afinal de contas, a Páscoa é dia 1º de abril e
que já está logo aí. E já tem muita gente preparada para lucrar com a data. Além de muito doce, a Páscoa também é uma oportunidade para muitas famílias garantirem um dinheirinho extra. É o que mostra o repórter Theo Taveira. Deixar a mulherada bonitona era até pouco tempo atrás o único ganha-pão da Mari. Mas aí a maquiadora se ligou que esse talento aí podia fazer o orçamento da casa ficar um pouco mais doce. O cliente ele gosta de ver o produto e sentir vontade de comer. Então os detalhes da decoração, do acabamento são extremamente importantes, assim como na maquiagem. Ovos bonitos, receita caprichada e Páscoa chegando. O resultado só podia dar água na boca. Em 2017 a gente faturou uma média de R$6.000 e esse ano a gente espera alcançar no mínimo 10. Mas a expectativa mesmo é dobrar o valor em relação a 2017. Não é à toa que há poucos dias do coelhinho chegar, até o maridão virou confeiteiro. Ou quase isso. Eu acho que tá mais para embrulhador, viu, cara? A parte de confeitaria eu deixo para ela mesmo. Mas tá embrulhando muito, cada vez mais. Cada vez mais, a expectativa é aumentar. Tanto que o casal já pensa até em abrir uma loja para dar conta dos pedidos da próxima Páscoa. Já pensou? Quando o assunto é chocolate, amigo, os números por si só já são muito convincentes. É só você vir nessa parte do supermercado que vai entender por quê. Olha isso. O quilo do produto, nessa barra aqui, por exemplo, sai por mais ou menos R$18. É o que você precisa para fazer 3 ovos, aqueles do tamanho mais tradicional. Aí já levando em conta a embalagem e tudo que você precisa para deixar o ovo assim, prontinho para venda, cada um sai por mais ou menos R$10. Muito barato, né? Aí é só você fazer um preço justo para o cliente, que todo o resto é lucro. Vai direto para o seu bolso. Eu acho um lucro extraordinário, um produto onde você consegue, em vez de ganhar 300%, até mais, né? Começar a indústria de chocolate é muito fácil e muito simples. Você comprou uma forminha que custa R$4, R$5 a forminha, 1 quilo de chocolate que você encontra até por R$18, R$18,50 o quilo, você começou a sua indústria. Foi assim que há 30 anos esse empresário abriu a primeira turma de gente interessada no negócio chocolate. Agora a sala vive cheia, todo mês são 9.000 alunos loucos para deixar essa época ainda mais saborosa. Nós vamos vender ovo de Páscoa esse ano e nossos maridos vão sair para vender também. Expectativa de bons negócios. Se Deus quiser, vamos vender bastante. E agora é hora da previsão do tempo. A Lu Camargo já está aqui. Lu, ontem o destaque foi o frio lá no sul, né? Você já falou, vai fazer muito frio. E hoje caiu uma chuva danada, muitos temporais no sul do país, que final de verão é emocionante por lá. É muita emoção, né, Amanda? Uma boa noite a todos. Como você falou, Amanda, choveu hoje em boa parte do sul do país, mas amanhã, com a chegada de uma nova frente fria, há previsão de temporais para a maior parte da região. Os 3 estados vão estar em alerta, principalmente o Rio Grande do Sul, como a gente vai ver no mapa de amanhã. Olha só, o sol praticamente nem aparece no território gaúcho e chove a qualquer hora do dia. Para o sul catarinense acontece a mesma coisa. Nas demais áreas, o sol até aparece tímido, apesar das pancadas de chuva. Agora sim, a gente vai lá para o sudeste. Hoje, São Paulo registrou a tarde mais quente do ano, fez 33,9 graus à tarde. Amanhã, a previsão é de que o dia também seja um dos mais quentes do ano, do verão, e não só em São Paulo, mas em várias áreas da região. Há previsão de pancadas de chuva, como vocês veem, para a maior parte da região, menos para o centro-leste mineiro e para o Espírito Santo. Agora a gente vai para o centro-oeste porque o forte calor e a alta umidade do ar provocam pancadas de chuva em pontos isolados dos 3 estados, principalmente na parte da tarde. No Nordeste, uma massa de ar seco e quente ganha espaço e deixa o dia ensolarado em todo o centro-leste da região. No sul da Bahia, o sol também vai predominar. Para as demais áreas, pode chover principalmente a partir da parte da tarde. Agora a gente vai para o norte do país, porque como hoje, nada de chuva em Roraima, no norte do Amazonas e no noroeste do Pará. No que diz respeito aos termômetros, a quinta-feira vai começar com 20 graus, tanto em Belo Horizonte quanto em Porto Alegre. À tarde, olha só o calorão que vai fazer no Rio de Janeiro, 38 graus. E aqui em Campo Grande, a máxima vai ser de 33 graus.
Bem, eu vou chamar o Temporino agora, porque hoje a gente perdeu um dos maiores cientistas e cosmólogos de todos os tempos. Morreu Stephen Hawking, que aos 76 anos de idade, com 76 anos de vida, ele não só descobriu, como ele compartilhou com a humanidade tanta coisa boa a respeito do universo. Então a gente tinha que prestar essa homenagem a ele e agradecer tudo que ele fez por nós. É isso aí, a gente tem uma reportagem especial sobre isso daqui a pouco. O Temporino já está em sintonia aqui no Rede TV News. Com o universo. Com o universo, muito bom. Fica aqui então a nossa homenagem a Stephen Hawking. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Lu. E olha, por falar nas notícias internacionais, a primeira-ministra britânica Theresa May expulsou hoje 23 diplomatas russos em retaliação ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. Os russos têm uma semana para deixar o Reino Unido. A premier acusa a Rússia de ser a culpada por envenenar com um agente tóxico o ex-espião Skripal e sua filha no último dia 13 em Salisbury, na Inglaterra. Os dois estão internados em estado crítico. A Embaixada da Rússia em Londres considerou a expulsão uma ação hostil, inaceitável e injustificada. Em resposta, Moscou anunciou cortes de postos de trabalho em uma empresa de gás russa com sede no Reino Unido. O governo russo nega o ataque e diz que só vai colaborar com as investigações se receber uma amostra da toxina. Essa é a maior expulsão de representantes estrangeiros do Reino Unido desde a Guerra Fria. Após meses de negociação para formar uma coalizão para governar, a chanceler da Alemanha foi reeleita hoje pela quarta vez. Com 364 votos, Merkel teve a nomeação anunciada pelo presidente do país, Franz-Walter Steinmeier. A Alemanha é a maior economia da União Europeia. Merkel assumiu uma coalizão fraca. Na questão da Inglaterra, a tendência é que esse problema dos atentados fique nesse mesmo patamar de retaliações mútuas que atende ao clamor da opinião pública dos dois países. O governo inglês, claro, deve ter informações reservadas, mais detalhadas sobre o caso. Aliás, esses atentados têm sido o modus operandi do serviço secreto russo. Nos Estados Unidos, estudantes saíram às ruas hoje para marcar um mês do massacre em uma escola da Flórida. Os protestos pelo país também pedem por maior controle no comércio de armas. O correspondente Marcelo Medeiros acompanhou as manifestações. Os alunos saíram enfileirados com um andar calmo e foram à área externa da escola. Ao contrário do que ocorreu há um mês, agora eles não fugiam de tiros, mas protestavam contra este tipo de violência. Os jovens do colégio em Parkland, alvo do massacre, fizeram uma manifestação que durou 17 minutos, um para cada um dos mortos no dia 14 de fevereiro. As cenas repetiu em mais de 3 mil locais em todo o país. Na capital, Washington, a frente da Casa Branca ficou tomada de estudantes e professores. Nossa vida vale mais do que milhões de dólares que a Associação de Rifle coloca nas campanhas políticas. Em Nova York, o protesto se estendeu pela manhã e contou com a participação do governador Andrew Cuomo. Nos cartazes, os jovens diziam que a educação deveria ser a única arma dentro de uma instituição de ensino. A gente vem à escola para aprender e não ter medo pelas nossas vidas e nossa segurança. Esta brasileira veio à manifestação com um filho que mora no país desde os 2 anos de idade. O importante é que a gente veja essa geração participando e tomando um papel mais ativo, no sentido de ser vocal contra. Boa parte dos estudantes que vieram às ruas ainda não tem 18 anos, a idade mínima para ser um eleitor aqui nos Estados Unidos. Por isso, muitos deles veem nessas manifestações a única maneira de fazer a sua voz chegar até os políticos. Entre as reivindicações dos jovens estão a proibição da venda de rifles, como usado pelo atirador na Flórida,
a checagem obrigatória de antecedentes para quem for comprar arma de fogo e a retirada do porte de quem apresentar comportamento violento. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Na Irlanda, a polícia ainda não tem nenhuma pista do brasileiro Kaique Trindade. O jovem, de 24 anos, desapareceu há exatamente 8 dias e a mãe dele foi até lá ajudar nessas buscas. Nossa enviada especial a Dublin tem as últimas informações sobre o caso. Essa força é de Deus e essa força me dá a esperança de encontrar meu filho. A rotina da mãe de Kaique é assim desde que chegou à capital irlandesa, há uma semana. Ela veio ao país depois de saber por colegas do filho que ele tinha um comportamento estranho. O estudante Kaique Trindade desapareceu há 8 dias, quando saiu para ir à escola. Da polícia, que está toda empenhada em esclarecer e achar o Kaique, de uma comunidade de brasileiros. Um frio desse, né, num país estranho, onde é que ele pode estar? Então eu vim registrar a ocorrência, né? E aí eu com os amigos dele da casa saímos andando por aqui tudo, buscando onde que ele poderia estar. Kaique foi visto pela última vez no estacionamento desse supermercado. Aqui que a carteira dele foi encontrada. Até o momento, a polícia irlandesa não tem respostas para o mistério do desaparecimento do estudante. Por toda a cidade, cartazes com a foto de Kaique. O atendente dessa lanchonete disse ter visto o jovem aqui. Eu vi o Kaique. Ele deixou um livro aqui na terça-feira passada. Veio por volta das 11 da manhã. A maior parte do tempo ele estava lendo um livro e bem pensativo. Nossa equipe procurou a delegacia local para saber detalhes do caso, mas ninguém quis se pronunciar e disseram apenas que as investigações continuam. Como toda investigação policial, tem informações que não podem ser divulgadas, abertas, até que seja concluído o inquérito. E aí eu peço, não só para as pessoas que estiverem vendo essa matéria, que souberem ou tiverem alguma pista de onde está o Kaique, que entre em contato com a polícia, entre em contato, também pode entrar em contato com a produção de vocês. De Dublin, Érica Abreu para o Rede TV News. Agora as notícias do esporte. Silvio Luiz, senhor, conta pra gente, quem diga, se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões? Já temos todos os classificados. Itália, Juventus, olha aí, Inglaterra e Espanha. Mais 4. De novo, Espanha, Itália e, claro, o Barcelona. Por aqui a bola está rolando na Copa do Brasil pela sua terceira fase. O São Paulo jogando lá está ganhando de 1-0 e o Internacional jogando lá está ganhando também de 1-0 do Cianorte. Atlético de Minas e Figueirense jogam 15-10 em Belo Horizonte. Libertadores também, a bola rola hoje pela fase de grupos. Corinthians e Deportivo Lara na famosa Arena do Corinthians, 15-10. E no Equador, o Flamengo enfrenta o Emelec no Jorge Capbel, também 15-10. A FIFA ampliou por mais 45 dias a suspensão do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, de qualquer atividade relacionada ao futebol. Nesse período, a entidade pode arquivar as denúncias contra o dirigente ou anunciar uma punição definitiva. O manda-chuva da CBF é investigado em 7 crimes na justiça americana e de receber mais de 20 milhões de reais para beneficiar agências de marketing esportivo em contratos com a CBF. Apesar dos esforços do Corinthians em contar com o lateral Zeca, a negociação parece que esfriou mais uma vez. Os agentes do jogador não estão de acordo em arcar com uma multa rescisória de 150 milhões de reais imposta pelo Santos. Mas antes, uma batalha virtual entre os clubes bombou na web. Confiante em fechar com o atleta, o Timão publicou pela manhã esse meme. Sistema Anchieta Imigrantes tem fluxo bom no sentido capital paulista. Em breve, mais informações. O Santos foi rápido e deu a resposta. Atenção, motorista. Deslocamentos na estrada sem os cuidados devidos podem causar prejuízos milionários. No final das contas, um outro meme, só que de um torcedor, parece fazer mais sentido. A pedido da polícia e por questão de segurança, eis a tabela do Campeonato Paulista nas suas quartas de final.
Bragantino e Corinthians, estava aquela confusão toda, ficou para domingo às 16 horas no Pacaembu. O jogo da volta em Bragança Paulista vai ser no dia 22 de março. O São Caetano enfrenta o São Paulo agora, sábado, lá em São Caetano, às 4 da tarde. E a volta no dia 20, terça-feira, no Morumbi. O Novo Horizontino vai receber o Palmeiras dia 17, sábado, lá em Novo Horizonte, às 7 da noite. A volta aqui às 21h45, no dia 21. O Santos vai a Ribeirão Preto no dia 18, às 7h30, enfrentando o Botafogo. E a volta fica no dia 21, na Vila Belmiro, às 19h30. E hoje, amigos e familiares deram adeus a Bebeto de Freitas. Pela manhã, na sede administrativa do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, familiares, amigos e torcedores foram dar o último adeus a Bebeto de Freitas. A perda é muito grande, não só pela morte de um grande esportista, poderia dizer assim, mas um grande homem. Da capital mineira, o corpo foi levado para o Rio de Janeiro, onde mais amigos e torcedores prestaram homenagens. Ele era um apaixonado. E acho que essa paixão que matou ele. Ele não conseguia fazer nada sem botar muito coração. Ele não deixou de ser jogador. Ele só tirou o uniforme de jogador e foi para fora da quadra, né? O corpo de Bebeto foi velado no Salão Nobre aqui da sede do Botafogo, time de coração e onde ele foi presidente durante 5 anos. O enterro será amanhã, pois uma das filhas de Bebeto está vindo dos Estados Unidos. O Bebeto sempre foi um apaixonado pelo Botafogo. E foi um presidente numa época muito difícil, Botafogo rebaixado. Bebeto de Freitas passou mal logo após o lançamento do time de futebol americano do Atlético Mineiro na cidade do Galo. Ele teve uma parada cardíaca e morreu antes de ser levado para o hospital. Figura importante no mundo esportivo, Bebeto foi jogador da Seleção Brasileira de Vôlei. Como treinador, dirigiu a geração de prata na Olimpíada de 84 em Los Angeles. Também comandou a seleção da Itália e conquistou a Liga Mundial em 1997. Já no futebol, antes de ser presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas teve passagens pelo Atlético Mineiro. No retorno ao clube, se tornou diretor de administração e controle, cargo que ele exercia atualmente. Até amanhã. Obrigado, Silvio. Não. O Homem-Aranha francês Alain Robert apronta mais uma vez. Nesta quinta-feira ou nesta quarta-feira, ele escalou, sem ajuda de cordas, os 48 andares do edifício Tour Total, um dos mais altos de Paris. São cerca de 180 metros de altura. Esta foi a primeira aventura do alpinista urbano desde que ele quebrou o pulso em julho do ano passado. Mais cedo, Alain Robert tentou escalar outro arranha-céu no mesmo bairro, mas foi impedido pelos seguranças do prédio. Em Roraima, o número de ocorrências envolvendo venezuelanos em 2017 foi 5 vezes maior do que no ano anterior. Essa professora que preferiu não se identificar passou por momentos de terror. Ela trabalha na zona rural de Boa Vista e foi vítima de assaltantes venezuelanos. Ainda abalada, ela nos conta como tudo aconteceu. Tacaram um pau na minha cabeça, a gente veio a cair. Caímos e logo em seguida eles tomaram a nossa bolsa, pegaram a minha moto, jogaram a minha amiga, me botaram em cima da moto e disseram todo o tempo que iam abusar de mim e iam me matar. Segundo a Polícia Militar, só em 2017 foram mais de 1.700 casos envolvendo os imigrantes, um número 5 vezes maior do que foi registrado em 2016. Segundo a ONU, cerca de 100 mil venezuelanos que saíram do país pediram status de refugiado desde o início de 2017. O Brasil já declarou urgência total para lidar com os 40 mil imigrantes que chegaram a Boa Vista, aqui em Roraima. E para a Polícia Militar, a enorme imigração refletiu na violência. Os venezuelanos, eles cometem principalmente crimes de menor potencial ofensivo, né? Pequenos furtos, certo? E aí nós temos algumas particularidades, certo? Andam sempre em grupos. Foi momento de terror, dou graças a Deus que Deus me livrou. O
mundo perdeu hoje um dos seus cientistas mais brilhantes. Stephen Hawking morreu aos 76 anos. As obras e teorias do britânico foram traduzidas em dezenas de idiomas. O físico também foi um exemplo de superação. Conviveu 55 anos com uma doença degenerativa. Se imagine por alguns segundos flutuando no espaço, sem nenhum movimento do seu corpo e viajando apenas dentro dos seus pensamentos. É difícil entender como alguém com tantas dificuldades na vida chegou tão longe no conhecimento, mas a metáfora ajuda a pensar como era Stephen Hawking. Sem dúvida, um dos grandes gênios da ciência. Encontrar respostas para a origem do universo e questionar o futuro da humanidade eram suas obsessões. Defensor da sustentabilidade, incentivava a exploração do espaço e o desenvolvimento da tecnologia. Hawking era portador de esclerose lateral amiotrófica, doença descoberta quando ele tinha 21 anos e que paralisou completamente seu corpo, mas não os limites da sua mente. Foram décadas com a mobilidade restrita a uma cadeira de rodas. Ele falava através de um sintetizador que reproduzia as palavras que eram escritas pelo movimento dos olhos e lidas na tela de um computador portátil. Mesmo assim, ele viajou o mundo para divulgar a ciência e suas teorias, sempre com leveza e bom humor para levar a vida. Estar nesta máquina não tirou meu estilo de vida. Já estive em Bruxelas, Ilhas de Man, Genebra, Canadá, 2 vezes na Califórnia. Espero ir ao espaço na missão galáctica Virgin, de Richard Branson. E quase deu. Pelo menos conseguiu experimentar o gostinho da gravidade zero ao completar 60 anos. Foi uma das maiores emoções de sua vida. Alô, espaço, estou aqui. Hawking também foi autor de frases marcantes. Sobre habitar Marte e a Lua, disse: "Estou convencido de que os seres humanos precisam deixar a Terra. O planeta está se tornando muito pequeno para nós." Sobre seu lado ateísta, questionou: "É necessário um criador para explicar como o universo começou? E nem as mulheres escaparam. Elas são um mistério completo." A fama o transformou em ícone pop, sendo recebido e condecorado pelas principais personalidades do mundo. Hawking ganhou uma biografia nas telonas que rendeu o Oscar de melhor ator a Eddie Redmayne em 2014. Participou da série de desenhos animados Os Simpsons, da nova geração de Star Trek e até de um clipe do todo-poderoso grupo de rock Pink Floyd. Para a física, a importância dele é notória, devido ao fato de ele ter dado grandes contribuições à teoria da relatividade geral, por ter sido uma figura icônica, que ter mostrado que, mesmo sob as condições mais extremas físicas, é possível manter uma vida intelectual ativa, e isso é uma lição que todos nós podemos, da qual nós podemos se enriquecer. A notícia da morte do cientista foi divulgada pelos filhos Lucy, Robert e Tim. No comunicado, eles disseram que Hawking era um homem extraordinário, cujo trabalho e legado viverão por muitos anos. Ele morreu em casa, em Cambridge, na Inglaterra. A primeira-ministra Theresa May, em sessão do parlamento, lembrou Hawking. Condolences to the family and friends of Professor Stephen Hawking. E foi no Reino Unido que aconteceu o lançamento da biografia do cientista. Kitty Ferguson escreveu a obra. Para ela, o primeiro casamento de Hawking foi fundamental na vida dele. Jane Wilde merece muitos créditos por tudo isso. Eles se apaixonaram e isso lhe deu razão para querer viver. Yang Li é matemático chinês. Conheceu Hawking em 2 visitas que ele fez ao país asiático. Ele conta que, apesar da deficiência, o cientista deixa um trabalho de pesquisa maravilhoso, uma excelente contribuição para a humanidade. Nas redes sociais, lembranças e homenagens. Astronautas, personalidades, jornalistas e amigos deixaram seus recados. Entre eles, a NASA, que em sua conta do Twitter o chamou de embaixador da ciência. O gênio contemporâneo morre na data em que se comemora o nascimento de Albert Einstein.
Hawking nasceu há 76 anos, no mesmo dia em que eram lembrados os 300 anos da morte de outro grande cientista, Galileu Galilei. Será que tantas coincidências se explicam? De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.